O som do talher caindo no chão cortou o ar como uma lâmina. Ana Ribeiro disse: Marcos, por que Clara está chorando assim? Marcos Ribeiro levantou o olhar. Pálido, o suor brilhando na testa. Clara Ribeiro tremia, segurando um envelope rasgado. O silêncio tomou a mesa. O estalo distante do relógio parecia ecoar a culpa. Paulo Ribeiro disse: O que está acontecendo aqui? Helena Duarte olhou para Rafael Duarte, que apertou o punho discretamente. O cheiro do frango assado misturava-se ao amargor do medo. Ana sentiu o coração apertar, o som do vento lá fora sussurrando segredos que ela não queria ouvir. Ponto. Clara gritou: Mentiram para mim. O copo de vinho tombou, o líquido vermelho escorrendo pela toalha branca como sangue. Marcos tentou falar, mas a voz falhou. Lúcia Ferreira, ao fundo, deixou cair o pano de prato. O som foi pequeno, mas o impacto, devastador. O olhar de Ana se fixou no envelope. Dentro dele, uma verdade prestes a destruir tudo. Pomsan, Dante, ui, vai chegar. O silêncio após o grito era tão pesado que parecia ter forma. Ana Ribeiro observava o envelope sobre a mesa, o papel úmido de lágrimas. Marcos Ribeiro tentou se explicar, mas as palavras se perdiam no ar. Clara Ribeiro, com a voz quebrada, disse: Você me enganou esse tempo todo. Paulo Ribeiro aproximou-se lentamente, os olhos cheios de raiva contida. Helena Duarte segurou o braço de Rafael Duarte, pedindo calma. Lúcia Ferreira sussurrou uma prece baixinho. O tic-tac do relógio marcava o ritmo da culpa. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O som da respiração de todos misturava-se ao estalo distante do vento. Nada parecia real, e ainda assim, tudo estava desmoronando. Ela olhou para Marcos e pensou: o que mais ele escondeu? Os olhares se cruzavam como lâminas. Marcos Ribeiro sentia cada respiração se tornar um julgamento. Ana Ribeiro disse: Por quanto tempo você mentiu para nós? Ele desviou o olhar, procurando uma saída que não existia. Clara Ribeiro soluçava baixinho, abraçada a si mesma. Paulo Ribeiro disse: Você destruiu o que restava de respeito nesta casa. Helena Duarte desviou o olhar, incapaz de suportar a atenção. Rafael Duarte suspirou fundo, observando o caos se espalhar como fumaça. Lúcia Ferreira aproximou-se com passos lentos, oferecendo um lenço a Clara. O cheiro do vinho misturado ao sal das lágrimas enchia o ar. Ana sabia que aquele momento seria o começo do fim. Marcos Ribeiro ergueu a voz, tentando recuperar o controle. Chega! Disse ele batendo na mesa. O som ecoou como um trovão. Ana Ribeiro encarou com os olhos cheios de fúria e tristeza. Clara Ribeiro recuou um passo, assustada. Paulo Ribeiro respondeu: Você não manda mais aqui. Helena Duarte disse: Por favor, parem. O ar parecia se partir em 1000 pedaços. Rafael Duarte apenas observava, sabendo que cada palavra poderia acender um novo incêndio. Lúcia Ferreira chorava silenciosamente no canto. O cheiro do vinho e do medo misturava-se ao som distante da chuva. Ana disse: Você não pode mandar no que já se perdeu. A mesa ainda tremia. O vento lá fora ganhava força quando Ana Ribeiro correu para a porta. Clara Ribeiro gritou: Mãe! Marcos Ribeiro tentou segurá-la, mas Paulo Ribeiro interveio. Deixa ir! Helena Duarte chorava enquanto Rafael Duarte olhava em silêncio. Lúcia Ferreira sussurrou: Que Deus a proteja. Ana saiu para a chuva, as gotas lavando o rosto queimado de lágrimas.
Cada passo ecoava como um adeus. Dentro da casa, o som da porta batendo foi como um último sopro de vida. Marcos ficou parado, olhando para a porta fechada. O segredo não estava mais escondido, e nada voltaria a ser como antes. A chuva caía como agulhas quando Ana Ribeiro empurrou o portão rangente. O som metálico ecoou pelo quintal vazio. O medo e a raiva dançavam dentro dela. Marcos, você ainda está aqui? Murmurou, a voz tremendo. Um raio iluminou o corredor úmido. As pegadas de lama levavam até a cozinha. O vento batia as janelas, fazendo-as gemer como a casa inteira sentisse culpa. Ana respirou fundo e ouviu vozes abafadas. Marcos Ribeiro e Helena Duarte. Ninguém pode saber, dizia ele. Pode saber, dizia ele. O coração dela disparou. O estômago virou nó. A lâmpada piscou, lançando sombras que pareciam observá-la. Ana deu um passo. O assoalho rangeu alto demais. As vozes pararam. Tem alguém aí? Perguntou Marcos. Ana prendeu a respiração. O segredo estava prestes a se mover. O silêncio após o susto era cortante. Ana Ribeiro escondeu-se atrás da porta, o coração martelando no peito. Na cozinha, Helena Duarte enxugava as lágrimas. Ele prometeu contar a verdade, dizia. Marcos Ribeiro respondeu. Agora não, é perigoso. O abajur oscilava, lançando luz amarela sobre rostos cansados. Ana lembrou do jantar desfeito, da voz da filha quebrada. O cheiro de café frio e fumaça misturava-se ao som distante da chuva. Ela pensou em Clara Ribeiro dormindo, sem entender a guerra à sua volta. A raiva deu lugar à tristeza. Eles escondem mais do que dizem, sussurrou. O relógio marcava meia-noite. Ela sabia que precisava de provas. Marcos Ribeiro levantou-se, batendo na mesa. Se ela souber, tudo acaba, gritou. Helena Duarte recuou, assustada. O som ecoou até o corredor onde Ana Ribeiro ouvia. O trovão lá fora respondeu como se o céu julgasse. Você já destruiu tudo, pensou Ana, lágrimas se misturando à chuva. Marcos respirou fundo, a voz fria. Ninguém precisa saber que Clara não é minha filha. O chão pareceu sumir sob os pés de Ana. As palavras perfuraram o ar, cada sílaba um golpe. Helena cobriu o rosto, murmurando. Ela vai descobrir. Ele riu, amargo. Ela nunca terá coragem. Ana cambaleou, segurando-se na parede. O segredo agora era uma sentença. Ao amanhecer, Ana Ribeiro encontrou Lúcia Ferreira na varanda, enrolada em um chale. O ar cheirava a terra molhada. Eu vi tudo, disse a mulher mais velha, a voz rouca. Ana respondeu. Então é verdade. Lúcia Ferreira olhou para o horizonte cinza. Nem tudo é como parece. Houve amor e medo naquele erro. Ana apertou-lhe as mãos, sentindo o calor da sinceridade. Ele me enganou. Lúcia. A idosa suspirou. Às vezes mentimos para proteger o que resta. O som distante de um galo misturava-se ao pingar das telhas. Ana olhou o quintal, onde a chuva ainda gotejava. A luz suave do sol nascente parecia prometer clareza, mas o coração dela pesava. O que devo fazer? Perguntou. Lúcia Ferreira respondeu. Escolher entre destruir ou libertar. Quando o sol surgiu, Ana Ribeiro caminhou pela sala em ruínas. O som de Clara Ribeiro rindo em um sonho distante ecoava do quarto. Ela olhou as fotos antigas na parede. Sorrisos que agora pareciam mentiras. Marcos Ribeiro dormia no sofá, exausto. Ana se aproximou devagar, observando o rosto que amara. Acabou, murmurou. Pegou o envelope caído no chão e o guardou no bolso. Lá fora, o vento levantava as cortinas, trazendo cheiro de terra molhada e novo começo.
Ela sabia que não podia fugir da verdade. Cada passo que dava em direção à porta era um voto de coragem. Quando girou a maçaneta, sussurrou: "Agora sou eu quem decide." O som do trinco marcou o início da luta. O sol da manhã parecia calmo demais. Ana Ribeiro preparava café, tentando fingir normalidade. O cheiro doce do pão contrastava com o amargor do medo. Marcos Ribeiro entrou, sorrindo de forma forçada. "Podemos conversar?" disse ele. O tom gentil soou falso, mas Ana assentiu. "Claro", respondeu. Clara Ribeiro apareceu no corredor, sonolenta, pedindo paz. Marcos acariciou-lhe o cabelo com ternura estudada. Helena Duarte chegou logo depois, trazendo flores, o gesto simples e estranho demais para aquele dia. Rafael Duarte observava calado. O clima era tão suave que parecia armado. Ana sentiu um arrepio quando Helena evitou seu olhar. O silêncio durou segundos, mas o presságio já estava lá. Algo naquele café cheirava a mentira. O som das xícaras sobre a mesa quebrou o silêncio. Ana Ribeiro disse: "Talvez possamos recomeçar." Marcos Ribeiro respondeu: "Eu quero isso." A sinceridade parecia real, mas o olhar dele fugia do dela. Clara Ribeiro riu baixinho, alheia à atenção. Helena Duarte tocou o ombro de Ana e disse: "Às vezes o perdão é o que resta." Rafael Duarte observou a cena, o olhar perdido em preocupação. Um instante de paz pairou, como se o tempo hesitasse. Ana sorriu, tímida, pela primeira vez em dias. Mas, quando pegou a flor do vaso, viu um bilhete dobrado sob a jarra. Ele ainda mente. O sangue gelou. O perfume das flores tornou-se sufocante. O sorriso morreu nos lábios. Mais tarde, Ana Ribeiro encontrou Paulo Ribeiro no quintal, cortando lenha. "Você sempre acreditou nele?" perguntou. Ele respondeu: "Acreditei no que queria ver." O machado descia ritmado, cada golpe um desabafo. "Marcos mentiu para todos nós", disse ela. Paulo parou e encarou a irmã. "E você nunca mentiu para si mesma." As palavras doeram mais que o frio do ar. O vento ergueu folhas molhadas e o cheiro de terra misturou-se ao peso do passado. Ana baixou o olhar, percebendo que também guardara segredos. Paulo limpou o suor e murmurou: "Somos feitos das mesmas falhas." O silêncio entre eles foi mais verdadeiro que qualquer confissão. À noite, Ana Ribeiro seguiu o som de vozes vindas do escritório. Empurrou a porta devagar. Marcos Ribeiro e Helena Duarte estavam próximos demais. O riso contido deles quebrou o coração dela em silêncio. "Não podemos continuar assim", disse Helena. "Ela não sabe de tudo", respondeu ele. Ana prendeu o ar. As palavras cortavam como vidro. Marcos segurou a mão de Helena e a beijou. O mundo parou. O barulho do relógio virou trovão. Ana deu um passo para trás, mas o soalho rangeu. Eles se viraram. O olhar de Marcos foi de puro pânico, o de Helena, de vergonha. Ana disse apenas: "Agora entendo tudo." E o som da chuva voltou, como testemunha. A casa parecia morta. Ana Ribeiro caminhou até o quarto e olhou o espelho. O rosto refletido era o de outra mulher. Cansada, ferida, mas viva. Clara Ribeiro dormia, inocente, sonhando com um lar que não existia mais. Paulo Ribeiro bateu na porta, mas ela não respondeu. "Ana, fala comigo." O silêncio foi sua resposta. No andar de baixo, Marcos Ribeiro chorava pela primeira vez. Lúcia Ferreira observava da escada, as mãos trêmulas. "Tudo o que se esconde, um dia grita", murmurou. Ana abriu a janela. O vento entrou, espalhando as fotos sobre o chão. Cada imagem um pedaço do passado destruído. No fim, ela disse baixinho:
Agora sei o que fazer. E à noite guardou o segredo. A casa amanheceu em silêncio. O som distante da chuva cessara, deixando apenas o gotejar das calhas. Ana Ribeiro sentou-se no chão, cercada por fotos espalhadas. E cada rosto sorrindo parecia zombar do que restou. O cheiro úmido das paredes misturava-se ao gosto amargo da traição. Tudo estava aqui o tempo todo, murmurou. A luz fria da manhã atravessava as cortinas, revelando partículas de poeira que dançavam no ar. Clara Ribeiro dormia, inocente, sem saber do abismo entre os pais. Ana respirou fundo e viu algo diferente na moldura quebrada. Um nome escrito atrás da foto: Helena Duarte Ribeiro. O coração disparou. A verdade não era só infidelidade. Era sangue, era passado. O som de uma risada antiga ecoou em sua mente. Ana Ribeiro lembrou-se do verão em que Helena Duarte passou a viver com eles, dizendo precisar de abrigo. Marcos Ribeiro dizia: ela é como uma irmã, mas havia olhares que nunca esqueceu. O cheiro de jasmim do jardim trouxe o passado de volta. Na lembrança, Helena segurava um bebê com ternura. Ana perguntou: de quem é essa criança? Marcos respondeu com frieza: de um erro. Agora, o bilhete, o nome, tudo se encaixava. Clara Ribeiro era filha de um silêncio, não de um amor. O ar ficou pesado. O relógio parou. O tempo parecia pedir desculpas por ter sido cúmplice. Ana Ribeiro desceu as escadas lentamente. Marcos Ribeiro a esperava na sala, o olhar vazio. Você já sabe, disse ele. Ela respondeu: sempre soube, só não queria ver. O som do vento atravessou as frestas das janelas. Ele respirou fundo. Foi um erro que virou vida. Ana tremia. Você mentiu todos esses anos. O silêncio entre eles parecia maior que a casa. As mãos de Marcos buscavam as dela, mas ela recuou. Nada disso era amor. Disse, ele murmurou. Era medo de perder vocês. As ecoaram, nuas, sem defesa. No reflexo da janela, Ana viu dois estranhos que um dia juraram amor eterno. Marcos Ribeiro falou baixo, mas cada palavra soou como martelo. Helena me procurou perdida. Eu só quis ajudar. Ana Ribeiro respondeu, e destruiu tudo. Ele continuou. Eu amava vocês, mas ela era um espelho do que perdi. O olhar dele era sereno, como quem aceita a própria sentença. Clara não tem culpa, disse. Foi por ela que calei. Ana sentiu raiva e pena ao mesmo tempo. Mentir também é violência, respondeu. A luz tremulou. O som da chuva voltou suave, como o aplauso de um fim. Ele sorriu triste. No fundo, todos traímos alguém. E pela primeira vez, Ana acreditou, não na desculpa, mas na fraqueza humana. A madrugada chegou com brisa leve. Ana Ribeiro caminhou até o quarto de Clara Ribeiro. A filha dormia em paz, o rosto iluminado pela lua. Ana acariciou-lhe o cabelo e sussurrou: você é a única verdade que resta. Desceu as escadas e abriu as janelas, deixando o vento entrar. As cortinas dançavam como almas libertas. Lúcia Ferreira apareceu silenciosa. Vai embora? Perguntou. Ana respondeu: vou recomeçar. O som das folhas se movendo pareceu responder. A dor ainda estava ali, mas transformada. Estava ali, mas transformada. Ela olhou o retrato rasgado e sorriu com tristeza. A verdade me quebrou, mas também me salvou. A casa respirou com ela. Pela primeira vez, o amanhecer não doeu. O vento soprou pelas janelas abertas, arrastando folhas e lembranças. Ana Ribeiro desceu as escadas, o coração batendo como um tambor.
O relógio marcava 3 da manhã. Cada passo ecoava no chão de madeira. Na sala, Marcos Ribeiro estava de pé, segurando a mala. Você vai fugir outra vez? Perguntou ela, a voz firme. Ele respondeu: Não quero lutar mais. O abajur piscou, lançando sombras tremidas nas paredes. O som da respiração deles enchia o espaço. Clara Ribeiro apareceu no topo da escada, assustada. Por que estão brigando? Gritou. O silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer palavra. Ana deu um passo à frente. A guerra começou em silêncio. A guerra começou em silêncio. Você destruiu tudo o que tocou, gritou Ana Ribeiro. Marcos Ribeiro respondeu: Eu só tentei manter vocês juntos. A voz dele era desespero e defesa. Clara Ribeiro chorava. Eu não quero escolher entre vocês. O ar cheirava a poeira e lágrimas. Paulo Ribeiro entrou às pressas. Parem, antes que digam algo que não possam apagar. Ana respondeu: Já dissemos demais. Marcos olhou para todos e disse: Vocês nunca entenderam. O som da chuva voltou forte, batendo nas janelas. Helena Duarte apareceu na porta, encharcada, a expressão de culpa crua. Ana olhou para ela e disse: Agora todos verão o que escondemos. E o trovão respondeu. A confusão explodiu. Clara Ribeiro correu para o meio gritando: Parem! O som da chuva abafava tudo. Marcos Ribeiro tentou segurar Ana Ribeiro, mas Paulo Ribeiro empurrou-o. Não toque nela! A força do golpe fez Marcos cair e bater a cabeça na quina da mesa. O sangue escorreu lentamente, misturando-se à água da chuva que entrava pela janela. Helena Duarte chorava. Isso não era para acontecer. Ana ajoelhou-se, tremendo. Eu nunca quis isso. O som do coração de todos parecia se perder no mesmo compasso. Lúcia Ferreira surgiu com um lençol nas mãos, cobrindo o corpo ferido. O silêncio caiu, pesado como culpa. O preço da verdade era sangue. O trovão sacudiu a casa. Ana Ribeiro levantou-se lentamente, o rosto coberto de lágrimas e sangue. Acabou. Helena, a outra respondeu. Não, começou agora. As luzes piscavam. O vento rugia. Paulo Ribeiro segurou Clara Ribeiro, tentando tirá-la dali. Helena avançou gritando: Ele te escolheu, mas nunca te amou. Ana respondeu. E foi isso que o matou. O abajur caiu. O fogo começou no tapete. As chamas subiram dançando como lembranças em fúria. O calor envolveu todos. Lúcia Ferreira gritava: Saiam! Ana olhou para Helena pela última vez. As duas se encararam em silêncio, o fogo refletindo nos olhos. Nenhuma palavra, apenas o som do fim. O amanhecer trouxe cheiro de fumaça e perda. A casa era agora um esqueleto cinzento. Ana Ribeiro sentou-se nos degraus da varanda, coberta de cinzas. Clara Ribeiro encostou-se a ela, em silêncio. Paulo Ribeiro ficou ao longe, observando o céu mudar de cor. Lúcia Ferreira chorava baixinho, segurando um terço. Helena Duarte estava desaparecida, levada pela noite e pela culpa. O vento carregava pedaços queimados de fotografias, girando como fantasmas. Ana segurou a mão da filha e disse: Acabou, mas ainda estamos aqui. O sol nasceu, tímido, dourando as ruínas. A traição havia queimado tudo, menos a vontade de seguir. No ar, um silêncio que parecia paz. O sol nasceu tímido, colorindo o céu com tons de cinza e ouro. O vento soprava devagar, espalhando o cheiro de fumaça. Ana Ribeiro observava a casa queimada, cada parede um eco do que foi. Clara Ribeiro caminhou entre os escombros, procurando algo reconhecível.
Paulo Ribeiro recolhia restos de fotografias. Lúcia Ferreira, de joelhos, rezava baixinho. O mundo parecia suspenso, sem som, sem pressa. Acabou mesmo? Sussurrou Ana. O silêncio respondeu. O chão, ainda quente, tremia sob seus pés. A brisa trouxe cinzas que pousaram em seu rosto como lembranças. Pela primeira vez, ela sentiu o peso exato do que perdeu. Mais tarde, Ana Ribeiro sentou-se no jardim queimado. As flores eram sombras, mas o perfume distante ainda vivia na memória. Fechou os olhos e viu o rosto de Marcos Ribeiro sorrindo em um dia de verão. Eu tentei manter vocês juntos, ele dizia. A lembrança era quente e fria ao mesmo tempo. Clara Ribeiro se aproximou, tocando-lhe o ombro. Ele te amava, mãe. Ana respirou fundo. Talvez, mas o amor também pode ferir. O som dos pássaros voltava, tímido, quebrando a quietude. O coração dela não batia mais com raiva, mas com aceitação. O passado permanecia ali, como sombra e lição. Ao entardecer, Ana Ribeiro ouviu passos leves no corredor. Acreditou ser o vento, mas quando olhou, Helena Duarte estava ali, pálida, coberta de fuligem. Eu não fugi, disse ela, com voz rouca. Ana se levantou, hesitante. Por quê? Helena respondeu. Porque alguém precisa lembrar. As duas ficaram frente a frente, cercadas de silêncio. O tempo parecia desacelerar. Você o amava? Perguntou Ana. Helena chorou. Sim, e por isso perdi tudo. As duas se abraçaram, breves e quebradas. O perdão não limpou a dor, mas trouxe paz. Quando Ana piscou, Helena já não estava mais lá. Apenas o eco de passos indo embora. À noite, Lúcia Ferreira entrou com uma vela acesa. Esta casa ainda tem alma, disse. Ana Ribeiro respondeu. Mesmo ferida? Lúcia sorriu. Feridas também respiram. Ela entregou um caderno velho. Marcos pediu que eu guardasse. As páginas traziam palavras nunca ditas. Arrependimento, amor, medo. Ana leu em silêncio. E não procure heróis, apenas verdades. Séries. As lágrimas caíram, lentas, mais leves. O som do vento do lado de fora era suave, como um suspiro. Ele ainda está aqui? Perguntou Clara Ribeiro. Clara. Lúcia olhou o teto e disse. Nos que lembram, olhou a casa, mas não as lições. Com o amanhecer, Ana Ribeiro caminhou até o portão. O céu era azul pela primeira vez em semanas. Clara Ribeiro veio atrás, segurando uma pequena mala. Para onde vamos? Perguntou. Ana respondeu. Ficamos. Esta é nossa casa, mesmo em ruínas. Ribeiro aproximou-se, sorrindo cansado. Recomeçar dói, mas cura. O vento levantou o pó, limpando o ar. Lúcia Ferreira abriu as janelas e a luz invadiu o interior. Ana olhou em volta. Cada rachadura era agora parte da história. A traição acabou, murmurou. Agora resta viver. O som distante de sinos marcou o fim de uma era, o início de outra. O amanhecer chegou sem pressa, como se o tempo tivesse medo de recomeçar. O vento movia as cortinas devagar, e o som distante de um galo marcava o fim de uma era. Ana Ribeiro caminhou pela casa reconstruída, tocando as paredes frias. Cada marca de queimado lembrava que viver era resistir. Clara Ribeiro desenhava em um caderno, o traço leve como esperança. Paulo Ribeiro cuidava do jardim, silencioso. Lúcia Ferreira preparava café, cantando baixinho uma melodia antiga. Tudo parecia em paz,
mas dentro de Ana havia um eco. A pergunta que nunca morreria. Valia a pena saber? O silêncio respondeu. A verdade sempre cobra, mas também liberta. Ponto. O sol subia devagar quando Ana Ribeiro pegou uma caixa de lembranças. Dentro, havia cartas antigas, uma fotografia rasgada e o relógio quebrado de Marcos Ribeiro. Ela sorriu com tristeza. Foi amor. Mesmo imperfeito, enterrou a caixa sob a oliveira que resistirá ao fogo. Clara Ribeiro se aproximou. Por que guardar o que dói? Ana respondeu. Porque lembrar é viver duas vezes. O som das folhas dançando no vento pareceu um aplauso leve. Ela fechou os olhos, sentindo o calor do sol no rosto. O passado, enfim, encontrava um lugar de descanso. O presente respirava. À tarde, Ana Ribeiro encontrou um gravador antigo dentro do caderno deixado por Lúcia Ferreira. Apertou o botão e ouviu a voz de Marcos Ribeiro. Se estiver ouvindo, é porque o tempo fez o que eu não consegui. Perdoa, mesmo que não esqueça. A voz era fraca, mas sincera. Ana chorou sem desespero, apenas por saudade. Eu te perdoo, sussurrou. O som do mar distante invadiu a memória. O vento entrou pela janela, movendo as cortinas como se respondesse. O gravador desligou com um estalo. E o silêncio que seguiu foi o mais humano de todos. Os dias passaram lentos, mas leves. Clara Ribeiro voltou à escola, o riso dela enchendo a casa de nova música. Paulo Ribeiro construiu um novo telhado. Lúcia Ferreira cuidava das flores que renasciam no jardim. Ana Ribeiro escrevia cartas que nunca enviaria, uma para cada lembrança. Não é esquecimento, é paz, escreveu. O narrador invisível do tempo parecia sorrir. As janelas abertas deixavam entrar o som da vida. Passos, vento, risadas. A casa voltava a respirar. O passado enfim deixava de doer. E o futuro começava a caber dentro de um simples amanhecer. Ao cair da tarde, Ana Ribeiro saiu ao quintal e olhou o horizonte. O céu ardia em tons de laranja e azul. Clara Ribeiro correu até ela, sorrindo. Ana segurou sua mão e disse: o amor não acabou, só mudou de lugar. O vento soprou leve, levantando folhas secas que dançavam ao redor. A casa atrás delas parecia viva, respirando com elas. Ana olhou para o céu, sentindo paz. O passado, o fogo, a traição, tudo agora era parte da mesma história. E quando o silêncio voltou, ele não pesava, apenas dizia o que ninguém mais precisava dizer. A verdade nunca morre, apenas muda de voz.